quem é o Espírito Santo e como que ele lidera a igreja no cumprimento dos propósitos de Deus no mundo. O meu objetivo hoje é mostrar a vocês que viver em comunidade é propósito de Deus para a sua igreja e apresentar a vocês 3 características de uma comunidade mobilizada pelo Espírito Santo. Essa é a 5ª mensagem que fazemos no livro de Atos. Alguns conhecem esse livro como Atos dos Apóstolos, outros como Atos da Igreja, mas eu particularmente gosto de vê-lo como Atos do Espírito Santo, uma vez que os milagres, sinais e prodígios, exemplos de ousadia, intrepidez e coragem no testemunho foram executados por homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O livro de Atos, portanto, tem um papel importante de relatar o desenvolvimento da igreja chamada primitiva e como o Senhor iria difundir a sua obra em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em 3 momentos, porém, Lucas dá destaque ao estilo de vida dessa comunidade, que começava a florescer em Jerusalém. Esses relatos estão registrados em Atos 2:42, em Atos 4:32 e Atos 5:12. Nós temos o privilégio hoje, então, de ler relatos incríveis como esse, que da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Eu acho bem interessante também que esses 3 textos que eu mencionei, que tratam sobre esse estilo de vida da vida da igreja, eles são precedidos em seu relato por relatos de manifestações poderosas do Espírito Santo que ocorreu na vida da igreja. Lucas tomou esse cuidado, no meu ver, de antes de mostrar como era possível aqueles irmãos viverem daquele jeito, desse jeito como nós lemos essa porção da palavra de Deus, de mostrar que isso somente era possível através do Espírito Santo. No texto de Atos 2, vocês vão se lembrar que aconteceu o Pentecostes, a derramada do Espírito Santo sobre aqueles irmãos. Eles começaram a falar línguas que todas aquelas pessoas que estavam reunidas naquele local, pessoas de diferentes nacionalidades, conseguiram ouvir sobre a palavra do Senhor no seu próprio idioma. Logo depois, Pedro toma a palavra e, pregando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, mais de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Em Atos 4, Lucas narra o retorno de João e Pedro da prisão. Eles dão o seu testemunho para essa igreja que estava reunida. A igreja toda, a palavra de Deus diz, levanta a voz unânime em oração ao Senhor. E a manifestação do Espírito Santo foi tão poderosa naquele momento, que o lugar tremeu, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, e eles com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. E por fim, em Atos 5, nós temos o relato da disciplina do Senhor para Ananias e Safira, o relato de muitos sinais e prodígios feitos entre o povo através dos apóstolos. Porque, de novo, viver essa comunhão, essa comunidade onde todos tinham algo em comum, tinham tudo em comum, só é possível através do Espírito Santo. E como resultado dessa vida em comunidade, centrada no Espírito Santo, todos os textos mostram que a comunidade crescia. Atos 2 diz que lhes acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos, que os discípulos anunciavam corajosamente a palavra de Deus, mesmo mediante perseguição e oposição, e que crescia mais e mais a multidão de crentes. Que relato maravilhoso, não é verdade? Que oportunidade maravilhosa nós temos de ter acesso a essa história do que aconteceu com a igreja no início da sua formação. Vamos pensar
só por um momento. Se Lucas vivesse na nossa época, hoje, como que ele descreveria a igreja brasileira? Ou mais ainda, como que Lucas descreveria a nossa comunidade? Quanto dessa influência do mundo ao nosso redor tem impactado o nosso modo de viver? E Lucas relataria isso nas suas cartas. Talvez não o que ele relatou ali em Atos, mas ele relataria outras coisas. Porque, afinal de contas, nós vivemos numa sociedade extremamente egoísta. Mesmo quando nós estamos no meio de uma multidão, nós estamos ali centrados no nosso próprio eu, com a preocupação somente conosco. Não é assim a sociedade que nós vivemos e que muitas vezes nós nos deixamos contaminar? E se nós estamos preocupados, tão preocupados com nós mesmos, como é que nós vamos ter atenção ao nosso próximo? Além disso, nós estamos inseridos em uma comunidade extremamente consumista. As empresas investem bilhões de dólares para criar desejos e necessidades em nós de coisas que nunca imaginamos necessitar. Ou você realmente acha que precisava ter trocado a sua TV LED, HD, né, Super HD, 3D, pelaquela TV LED Ultra HD, 3D Max, com 6 óculos, que você comprou por apenas R$ 5.999 nas Casas Bahia, que você vai pagar em 36 prestações. Acho que não. Quando estava fazendo a pregação, eu lembrei de uma outra lá de casa. O Super Juicer da Valita. Desculpa se tem alguém da Valita aqui, mas não tinha o Super Juicer da Valita? Eu vi aquela propaganda, o suco fluindo lá maravilhosamente, fui e comprei. A Patrícia, não compra, não compra. Fui lá e comprei. Aí peguei um abacaxi, falei, eu gosto de suco de abacaxi, né? Vou fazer um suco de abacaxi. Que decepção, queridos. Peguei um abacaxi grande e saiu um copinho de suco, assim pequenininho. Assim é o marketing, né? Faz a gente querer consumir e querer coisas que muitas vezes nós não precisamos. E se a nossa conta acaba indo para o vermelho, porque a gente compra e compra, se o nosso orçamento está desbalanceado por causa do nosso desejo consumista, como é que nós vamos ter um olhar de ajudar ao próximo? Nós temos também vivido tempos onde a tecnologia se desenvolve de maneira tremenda. E uma das vertentes aí que se desenvolve grandemente são as redes sociais. Aí na tela tem várias dessas redes sociais, né? E essas redes foram criadas pretensamente com o objetivo de aproximar as pessoas, de você encontrar pessoas talvez que fizesse muito tempo que você não via, compartilhar sempre as coisas boas, né? Que ninguém compartilha a coisa ruim do dia, não é? Sempre aquele momento bom, aquele selfie bonito, sempre levantando a câmera para ficar mais magrinho na foto, né? Nunca de frente assim. Estou sabendo das coisas também, né? E até interessante que eu percebo, não sei se vocês percebem, mas eu percebo nas redes sociais uma briga, uma competição para ver quem é que tem mais amigo. Não tem isso? Tipo, me curte aí, me aceita aí. Vamos lá, vamos lá. Você às vezes nem conhece a pessoa e você vê que ela está querendo que você seja amiga dela ali no Facebook, ou no Instagram, ou no Orkut. Não, o Orkut não tem mais, né? O Orkut já acabou também. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, você tem um monte de amigos no teu Facebook, e quando você chama eles para finalmente se encontrar em carne e osso, uma cena dessa acontece. Porque você não consegue largar o teu celular, os momentos que estão acontecendo, vai que alguém publicou alguma coisa e você perdeu. A última charge com a Dilma, a última charge com o Aécio. Como é que você não vai compartilhar no WhatsApp aquilo? Vai ser o último a compartilhar. E você está ali com tuas amigas, com os teus amigos, sentados ao redor de uma mesa e ninguém está olhando para a cara de ninguém. Está todo mundo só olhando o seu smartphone. E mais do que isso, existe uma geração já hoje de adolescentes que cresceu dessa maneira e que tem demonstrado uma imensa dificuldade de socialização, porque elas não aprenderam a se relacionar com um ser humano, com
com as realidades do relacionamento com o ser humano, vive apenas ali naquele mundinho virtual e não consegue muitas vezes nem mesmo interpretar expressões faciais, sentimentos, e esse adolescente, essa pessoa cresce totalmente disfuncional para a vida relacional. E mais triste ainda é que muitas dessas pessoas nunca vai descobrir o que é realmente ter amigos de verdade. Muitas delas vão chegar, né, como essa charge no dia do enterro, achando que muitas pessoas o prestigiariam e homenageariam porque ele tinha 2.000 amigos no Facebook, mas no final do dia, meia dúzia de gatos pingados apareceram lá no velório dela. Por isso que o texto de Romanos 12 não pode deixar de ser tão atual, né, gente? Diz assim a palavra do Senhor: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Nós não devemos nos amoldar, tomar a forma desse padrão que o mundo hoje vive. Nós devemos ser diferentes. E no que diz respeito a relacionamentos, eu tenho convicção de que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que nós devemos viver em comunidade. Deus não nos chamou para a carreira solo na vida cristã. Deus nos chamou para andarmos juntos, em comunidade. Foi por esse motivo que eu vejo que Paulo investiu tanto tempo tratando em suas cartas da mutualidade, nos ensinando que nós devemos amar, esperar, cooperar, servir, levar os fardos, suportar, perdoar, sujeitar-se, aconselhar, aceitar-se, edificar e honrar uns aos outros. Por diversas vezes, e esses são só alguns exemplos, Paulo usa essa expressão, uns aos outros. Uns aos outros. Nós devemos caminhar em comunidade. E não só Paulo, o próprio Jesus disse: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor mútuo é o que vai nos identificar como discípulo de Jesus. Nós não podemos nos amoldar ao mundo. E somente o Espírito Santo é quem vai poder nos capacitar a vivermos então como uma verdadeira comunidade espiritual, fazendo-nos afastar desses padrões do mundo e conseguindo entender o propósito dele de caminharmos juntos em comunidade. E como é que vive uma comunidade mobilizada pelo Espírito Santo? Eu quero então apresentar para vocês, no texto de Atos 2, a partir do versículo 42, 3 características de como vive uma comunidade mobilizada pelo Espírito Santo. Então abra sua Bíblia, por favor, no texto de Atos 2, a partir do versículo 42, vamos ler até o versículo 47. Diz assim a palavra do Senhor: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. 3 características, então, de uma comunidade mobilizada pelo Espírito Santo. Essa comunidade, ela tem perseverança no ensino, ela tem perseverança na comunhão
e ela tem perseverança nas orações. Mas afinal, como nós podemos definir perseverança? Perseverança é persistir, é ter firmeza e constância no seu propósito. É se você tropeçar no caminho enquanto você está perseguindo o seu alvo, é você se levantar e continuar caminhando para aquele alvo. Perseverar é recomeçar sempre. E por esse motivo, a primeira característica de uma comunidade mobilizada pelo Espírito Santo é que ela persevera no ensino. Porque se você perseverar em algo que é mentira, que é algo que está errado, de nada vai valer a sua perseverança. O destino onde você vai chegar não é aquele talvez que você esperava. E por isso que essa comunidade ali de Atos, Lucas nos revela que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Os apóstolos caminharam com Jesus durante 3 anos, e ali eles puderam ouvir Jesus proferindo o Sermão do Monte. Eles puderam ver Jesus agindo, e tomando ações, por exemplo, como no momento em que iam apedrejar aquela mulher adúltera. Eles perceberam a atitude de Jesus quando algumas crianças tentaram se aproximar dele, alguns tentaram tirar e eles repreendeu, falou, não, deixai vir a mim as crianças. Então esse ensino verbal de Jesus que ele fez e vivencial que os apóstolos tiveram com Jesus, tudo isso serviu de base para a formação da igreja e é o que está registrado aqui para nós hoje na Bíblia. E nós precisamos então perseverar, insistir em buscar conhecer aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que nos mostra como nós devemos viver. Só assim nós vamos ser uma comunidade que vai ficar firme na verdade revelada. Só assim nós vamos poder ser uma comunidade que constantemente vai ter sede de aprender. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu fiquei um tempo, logo depois que eu parei de fazer a universidade, eu estava um pouco cansado, eu falei, quer saber, eu vou dar um tempo, não vou estudar mais, vou parar. Meus irmãos, para voltar para estudar depois foi difícil, porque aí você entra num regime mais de descanso, você começa a colocar outras coisas no seu dia a dia, e depois para você tirar tudo aquilo e voltar a colocar o estudo no seu dia a dia é tão complicado que eu preferiria não ter parado lá atrás, eu queria ter continuado, uma rotina, mesmo que um pouquinho mais devagar, mas não ter tirado aquela rotina diária de estudos do meu dia a dia. E eu vejo que é assim também no ensino da palavra de Deus. Muitas vezes nós nos convertemos, nós temos uma sede, porque nós somos ali, como recém-nascidos, querendo o leite da mãe, buscando conhecer um pouco mais, mas me parece que logo depois do batismo, vem ali aquelas tentações como vieram com Jesus, e nós não estamos tão preparados como Jesus, e muitas vezes nós ficamos pelo caminho, achando que nós vamos ganhar maturidade espiritual pelo tempo de casa, por quanto tempo nós temos de convertido, e não funciona assim com o Evangelho. Nós temos que intencionalmente buscar aprender, buscar a conhecer mais, porque o natural nosso é fazer tudo errado, é fazer as coisas fora do propósito do Senhor. Então, se nós intencionalmente não buscarmos aprender o que Ele nos ensinou, nós vamos caminhar cada vez mais e mais longe do Senhor. E é por isso que a liderança da Bora se preocupa tanto com esse tema e oferece oportunidades para nós estudarmos. Hoje de manhã, mais de uma centena de pessoas estava reunida aqui no andar de baixo, estudando a palavra de Deus, em diversas salas, irmãos preparados, oferecendo a oportunidade de ser exposto ao ensino de Jesus, ao ensino da Bíblia, e caminhar dentro do CTM, caminhar dentro da EBD. Além disso, a gente tem procurado oferecer também cursos durante a semana, palestras especiais, como essa dos profissionais com propósitos também. Esse próprio momento que nós temos aos domingos à noite é bem curtinho, mas é uma oportunidade que nós temos de ser exposto à palavra do Senhor. E se nós queremos ser uma comunidade centrada no Espírito Santo, nós não devemos deixar de lado o ensino
nas nossas vidas. A segunda característica de uma comunidade mobilizada pelo Espírito é que ela persevera na comunhão. Se você acompanhar comigo aí o texto que nós lemos, a partir do versículo 44, você vai perceber expressões como todos estavam juntos, tinham tudo em comum, perseveravam unânimes no templo, tomavam suas refeições juntos e eles celebravam a ceia do Senhor. A comunhão é o amor em movimento. A comunhão acontece no chão da vida. Não é aqui, no momento religioso ou no momento oficial de culto, onde nós podemos desfrutar da verdadeira comunhão. Não, é no chão da vida, é na singeleza de uma refeição, no carinho de uma ligação telefônica, numa visita quando o irmão está enfermo, quando nós abrimos mão do que seria direito nosso para comprar alguma coisa com o dinheiro que nós conquistamos através do trabalho, para ajudar alguém que está mais necessitado. Portanto, queridos, a comunhão, perseverar na comunhão, implica em primeiro lugar que nós precisamos estar juntos. Nós temos que entender finalmente que em Cristo Jesus nós somos um só corpo. Não há mais separação, nós somos um. E por isso nós devemos estar juntos, caminhar juntos. E isso não vai acontecer também de maneira natural. Porque, de novo, nós vivemos tempos onde a gente tem desconfiança do nosso vizinho. A gente tem desconfiança das pessoas ao nosso redor. Então, nossa tendência natural qual que é? Se afastar, ficar longe, não ter contato. E é por isso também que nós aqui na Borda temos incentivado toda a igreja a procurar participar de um pequeno grupo. Porque é ali no grupo menor onde nós vamos ter a oportunidade do compartilhar, do olhar nos olhos, de conhecer a realidade da vida de cada um dos irmãos que estão ali presentes, as suas necessidades, louvar a Deus pelas vitórias, enfim, viver a comunhão verdadeira ali naquele grupo. Hoje de manhã aconteceu um caso interessante que eu compartilho com a igreja. Uma visitante nos visitou, estava aqui de manhã conosco, e no momento que nós apresentávamos o visitante, o Kleber estava apresentando, ela falou: irmão, posso cantar um hino? E o Kleber, vou verificar, vou ver, falar com os ficou uma saia justa, coitado, tadinho, que ficou vermelho, Mas saiu, fomos lá, cumprimentamos, o Reginaldo foi ali, conversou com a senhora, passou o tempo e, obviamente, ela não cantou o hino. Mas, querido, se nós estivéssemos num pequeno grupo, ela podia cantar o hino. Qual o problema dela de cantar um hino numa reunião do pequeno grupo? No culto maior não dá, a gente está programado, a gente tem hora para começar, a gente tem hora para terminar, todos aqui têm compromissos após aqui acabar, tem uma semana cheia de trabalho do que vai começar. O propósito dessa reunião não é abrir o espaço para os irmãos se manifestarem, virem até aqui na frente, infelizmente. Mas no pequeno grupo isso acontece, e acontece muito. E todos nós somos abençoados com essa troca, com essa bênção, que é poder um edificar o outro, um abençoar o outro. O texto de Atos também diz que essa comunhão é exemplificada na ceia do Senhor, Ela é simbolizada e é celebrada na ceia do Senhor, onde nós nos lembramos do sacrifício remidor e unificador de Jesus. Jesus, ele atraiu para si, queridos, um povo feito de pessoas que antigamente tinham diferenças irreconciliáveis, mas que agora se identificam como irmãos e juntos clamam e anunciam o grande dia onde finalmente celebraremos a comunhão perfeita, o grande dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Enquanto estivermos aqui com o nosso pecado, não vamos conseguir ter a comunhão perfeita, nem com Deus, nem com os nossos irmãos. Nós vamos tentando. E por isso que nós clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque quando Ele nos livrar do nosso pecado, nós finalmente poderemos celebrar a comunhão perfeita e eterna com o Senhor e com os nossos irmãos. E finalmente, queridos, uma comunidade mobilizada pelo Espírito Santo vive em perseverança nas orações. Jesus sempre orava antes dos grandes acontecimentos
de sua vida. Nós vemos Jesus indo ao deserto logo após o batismo. Logo na sequência ele escolheria os seus discípulos. Nós vemos Jesus indo a orar antes da sua morte. Nós vemos os próprios discípulos após a ascensão de Jesus, perseverando em orações, aguardando a manifestação do Espírito Santo. Os apóstolos, no livro de Atos, também existe o registro que os apóstolos começaram a se envolver demais nas coisas do dia a dia, então eles designam diáconos para cuidar da distribuição e da assistência aos necessitados, para que eles pudessem se dedicar mais à oração e ao ministério da palavra. Nós precisamos perseverar na oração, porque o andar na unidade não é algo natural. Ele só vai ser possível através do poder do Espírito Santo. É Ele que vai nos capacitar a andar em unidade. E nós temos que perseverar na oração, porque muitas vezes, e aí talvez, de novo, vou trazer para mim, porque pode ser só um exemplo meu, mas eu vou compartilhar com vocês. Muitas vezes eu tomo a decisão de vou orar, eu sento ou ajoelho ou fico em pé para orar, começo a orar, dá 30 segundos de oração, começa uma voz no meu consciente, sei lá onde que é que tem essa vozinha, começa a sussurrar para mim: Rodrigo, não está passando do teto, tem ninguém ouvindo, o que você está fazendo? Olha o papelão que você está aí, falando sozinho, não tem ninguém ouvindo. Vocês já sentiram isso também? Um pouco você fala, poxa, será que tem alguém ouvindo mesmo o que eu estou falando? E muitas vezes eu devo confessar para os irmãos, eu parei, eu comecei a ouvir e falei, quer saber? Acho que é isso mesmo. E aí, nesses momentos, quando a gente não persevera, em que a gente cai, em que a gente se afasta do Senhor, em que a gente esfria na fé. Aquele momento que quando você olha para o irmão, você não quer mais ajudar. Você começa a enxergar o pecado do teu irmão mais claro do que nunca. Porque você está afastado de Deus. Por isso que a palavra nos chama a perseverar, a insistir, a não parar. E orar uma, orar duas, orar três, não importa se não sente nada ainda, orar 4, orar 5, porque não é sentimento, queridos, é necessidade. Nós precisamos orar, porque se nós não orarmos, o nosso coração se desgarra do Senhor e vai para as coisas do mundo. Se desgarra do propósito que nós estamos fazendo com o Senhor aqui essa noite e voltamos para o egoísmo do mundo, voltamos para o consumismo do mundo, voltamos para os relacionamentos virtuais que o mundo nos propõe. Nós temos que perseverar. E sabe o que é melhor? Pela graça de Deus e sua imensa misericórdia, muitas vezes também na minha experiência de oração, Deus se manifestou de maneira poderosa e inequívoca, falando ao meu coração, dando convicção da decisão, mostrando que caminho seguir, falando claramente para mim, não desista, siga, persista, vá em frente. E esses momentos devem saltar aos meus olhos quando eu estiver desanimado, quando eu estiver triste. Nós precisamos trazer aquilo que nos dá esperança para que nós não desistamos. Sabendo, queridos, que não é apenas essa realidade material que nós vemos, que acontece. Nos bastidores existe todo um mundo espiritual, que independente de você sentir ou não, saber ou não o que está acontecendo, a palavra de Deus nos garante de que quando oramos em nome de Jesus, Ele ouve, Ele está atento, e o mundo espiritual se agita por causa da nossa oração. Isso nos dá confiança de perseverarmos, de insistirmos na oração, pedindo, Senhor, não deixa eu caminhar longe, não deixa eu me distanciar, nem de Ti e nem dos meus irmãos, eu quero caminhar em comunhão. Mesmo porque nem orar a gente sabe direito, né? Romanos fala, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E na continuação do texto fala que Ele sonda os corações para que nós possamos, nos alinhar
a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita. Louvado seja o nome do nosso Senhor. 3 características de uma comunidade que é mobilizada pelo Espírito Santo. Ela persevera no ensino verdadeiro da palavra de Deus. Ela persevera na comunhão. Ela sabe que não é, essa comunidade caminha junto. Os cristãos dessa comunidade não são cristãos carreira solo. Eles estão caminhando verdadeiramente juntos. E é uma comunidade que persevera na oração. Nós queremos ser uma verdadeira comunidade de discípulos de Jesus. Não um clube social, não uma sociedade secreta. Nós queremos ser uma comunidade que honra o nome de Jesus através de um viver reto que é refletido em nossos atos de amor. Queremos ser uma comunidade capacitada pelo Espírito Santo para perseverarmos no ensino da verdade, para vivermos uma comunhão verdadeira que impacte o mundo ao nosso redor. Queremos ser uma comunidade que ora, sabendo que nada podemos realizar por nossas forças, sendo totalmente dependentes do mover do Espírito Santo. Amém? Esse é o nosso desejo, essa é a minha oração, de que nós finalmente consigamos ser uma comunidade assim. Porque aí nós podemos ver os frutos. Porque aí nós vamos poder entender e ver a mão de Deus agindo e ver a comunidade crescer. E ver o nome de Deus ser honrado através de tudo aquilo que nós vamos fazer. Aí essa questão financeira que o Reginaldo trouxe para nós hoje, na confiança, como em família, abrindo essa realidade aos nossos conhecimentos, isso vai descer segunda importância, porque nós vamos ser uma comunidade que vai estar atento a tudo isso, que vai entender as necessidades reais da igreja e vai atender ao chamado. O Senhor vai falar ao coração de cada um. O Senhor vai mostrar o que é para cada um fazer. A gente vai conseguir se desvencilhar das amarras do mundo e vamos poder viver como uma comunidade de fé poderosa para a honra e glória do nome do Senhor e que faz a diferença na vida das pessoas da comunidade, mas também é sal e luz no mundo. Amém? Curve sua cabeça e feche seus olhos no seu lugar. Tenha um momento de reflexão ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo fale ao teu coração. Tenha um momento entregando a Ele aquilo que o Espírito Santo tenha dito a você nessa noite. Senhor, nós não queremos brincar de ser igreja, Pai. Nós queremos viver verdadeiramente os Teus propósitos como comunidade de discípulos de Jesus, Pai. Por isso eu te peço ao Espírito Santo que de maneira especial visite os corações dos meus irmãos nessa noite, dando convicção da Tua vontade na vida deles, Senhor. Mostra, Senhor, onde eles têm errado. Mostra, Senhor, o quanto de coisas do mundo tem deixado invadir o seu coração. E pelo poder do sangue de Jesus Cristo, capacita, Senhor, os meus irmãos a poderem mudar de vida, a mudar de comportamento, Senhor. A que possam buscar mais ao Senhor e perseverar no ensino. Buscar conhecer mais sobre Jesus, conhecer mais sobre a palavra, Pai. Que eles possam, Senhor, e que nós como comunidade possamos perseverar na comunhão, buscando estratégias nesse mundo tão corrido, de tanto tempo perdido em trânsito, Senhor. Que nós possamos criar estratégias para que possamos nos relacionar presencialmente, Senhor. Compartilhando dores, necessidades, vitórias, Senhor, derrotas, para que juntos nos edifiquemos e cresçamos no conhecimento do Teu Filho, Jesus Cristo. E que em tudo, Senhor, nós não desistamos de orar. Que sejamos uma comunidade que ora, que persevere na oração, para que o Teu Espírito Santo, a cada dia mais,
nos encha, Senhor. Nos encha, Senhor, desse poder capacitador para viver em comunidade. Essa é a minha oração, que eu faço a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Louvado é o nome do Senhor.